Vamos aprender a lidar com a ansiedade na hora de estudar com o Enem. Esse tema foi um dos temas mais pedidos quando eu coloco caixinha, quando os alunos, os estudantes entram em contato comigo pelo direct do Instagram, é um dos temas que é mais evidenciado. E não é à toa. Ansiedade é o mal do século. Muitas pessoas estão apresentando reações de ansiedade, principalmente depois desse período pandêmico, que a gente ainda está vivendo, mas a gente percebe que já está acalmando um pouco, tá? Gente, só para vocês terem uma ideia, para a gente contextualizar essa situação da ansiedade de forma mundial. Hoje, cerca de 1/10 da população mundial tem algum tipo de ansiedade que foge da normalidade e provoca algum prejuízo em sua rotina, tá? Então, é um conteúdo muito recorrente e quando a gente traz para o contexto de estudo, a gente vê que traz muitos prejuízos. Por quê? A ansiedade quando foge do normal, ela traz alguns prejuízos, inúmeros, na verdade, prejuízos, mas eu vou enfatizar os prejuízos que podem ter algum tipo de interferência no estudo para o Enem. Quando a pessoa está em um estado de ansiedade, ela tem prejudicado a atenção concentrada, ela tem prejudicado também memória, retenção e recuperação de memória, ou seja, vai haver uma dificuldade de lembrar, tanto é que muitas pessoas relatam branco durante as provas, e também vai ter um prejuízo de resolução de problemas. Aí eu pergunto a vocês, o que é um estudante fazendo uma prova de Enem, tendo prejudicado atenção concentrada, prejudicado também memória e resgate de memória e também resolução de problemas? Será que esse estudante vai conseguir ter um bom desempenho durante as provas? É por esse motivo, a resposta é não. E é por esse motivo que eu trago hoje para vocês esse tema que é tão importante. Porque a ansiedade, ela vai interferir diretamente na memorização dos conteúdos, no bom desempenho de prova e na qualidade de vida geral do aluno. Eu sempre enfatizo que, para que a gente consiga aprender bem o conteúdo, a gente vai precisar estar bem também. A vida do estudante está acontecendo agora. Ele precisa ter uma boa saúde mental para ter um bom desempenho nos estudos, um bom desempenho de prova. E lidar com a ansiedade vai ser crucial para que ele consiga ter uma boa memorização. Então, vamos juntos. Eu gostaria que vocês tivessem aí disponível, coloca do lado, arranja um papelzinho, uma caneta, para anotar as estratégias, porque o propósito dessas lives é justamente que vocês trazer uma pragmaticidade, trazer para a sua realidade as estratégias que a gente está apresentando aqui. Vamos juntos? Outra observação. Eu gostaria que vocês ficassem totalmente à vontade para qualquer momento da live. Quem está no YouTube, quem está aqui no Instagram também. Fiquem totalmente à vontade para comentar, para fazer perguntas, para trazer exemplos. Vamos fazer desse momento algo interativo e algo que, como eu comentei, direcione a gente para uma prática no nosso dia a dia que leve à nossa aprovação. Vamos juntos? Vamos lá. Então, a princípio, vamos entender o que é essa tal de ansiedade. A ansiedade é uma reação adaptativa do nosso organismo diante de situações que sinalizam perigo. De uma forma geral, a ansiedade vai preparar o nosso organismo para lidar com o perigo. E levando em consideração que nós evoluímos em um ambiente, grande parte do nosso processo evolutivo enquanto humanidade aconteceu em um ambiente hostil, que a gente lidava com predadores, com ameaças naturais, coisas que poderiam nos matar diretamente, a ansiedade ela evoluiu para esse ambiente. E nesse sentido, a ansiedade ela vai preparar o nosso organismo para fugir ou para atacar, porque diante desses contextos primitivos, essas eram as duas únicas respostas que a gente poderia apresentar, que poderia garantir a nossa sobrevivência. Agora vamos pensar, fazer uma viagem do tempo, tá? Nós conservamos praticamente as mesmas estruturas neurológicas, os mesmos tipos de respostas, contudo, a gente está em um contexto social completamente diferente. A gente criou uma cultura complexa, uma cultura arbitrária, na qual a gente passa a ter medo de coisas que não podem nos ferir, nos matar diretamente. Como, por exemplo, nós tínhamos medo de prova,
nós temos medo de não alcançar os nossos objetivos, nós temos medo de falhar, medos de não sermos aceitos, dentre outros medos complexos que nós temos e que não podem nos atacar diretamente, não podem nos matar, e para os quais as respostas que a gente evoluiu para apresentar, de fuga ou ataque, não são suficientes. Vamos lá, imagina a seguinte situação. Você está numa situação de prova do Enem e você tem ansiedade. Seu organismo se prepara para fugir ou atacar. E você não pode nem fugir nem atacar. Você continua respostas fisiológicas de fuga e ataque e não consegue fazer nada. E aquelas respostas acabam atrapalhando seus processos cognitivos, principalmente no que se refere à atenção, memorização e resolução de problemas, e você fica naquilo ali. E a depender, a ansiedade ela vai intensificando a chegar a um ponto de você se sentir fora do seu controle, tá? Então, isso é a ansiedade, essa resposta de fuga ou ataque. Ela por si só não é um problema. Todos nós vamos ter reações de ansiedade quando estamos em um contexto que sinaliza perigo, ponto. O problema é quando essa ansiedade vem numa intensidade alta, numa frequência também alta, acontece muitas vezes, e também quando ela provoca prejuízos na rotina do sujeito. A partir desse momento é que a gente vai pensar em uma ansiedade provavelmente patológica e que vai requerer uma atenção para que a gente lide com ela, tá? Mas de uma forma geral, é importante que a gente lide sempre com a ansiedade, seja ela patológica ou não, porque todos nós, ninguém é 100% forte, todos nós somos vulneráveis a desenvolver algum tipo de transtorno, a depender do contexto que a gente está inserido e da forma como a gente lida com as circunstâncias. E por isso que eu trago essa live hoje aqui, tá? Para que a gente, primeiro, aí vamos aos objetivos da live de hoje. Primeiro, nós vamos entender o que é ansiedade e o que pode estar provocando essa ansiedade. E o segundo objetivo dessa live é como a gente vai lidar com essa ansiedade. Vamos aprender a lidar com ela. E o terceiro objetivo é como preveni-la. Então, repetindo, a live de hoje tem 3 objetivos. Primeiro, entender o que é ansiedade e o que pode estar provocando essa ansiedade. O segundo objetivo, como nós podemos lidar com essa ansiedade. E o terceiro, como a gente pode prevenir. Vamos juntos? Primeiro, vamos entender a ansiedade. Eu estava fazendo aqui um percurso histórico, mostrando para vocês como a ansiedade faz com que a gente tenha uma resposta de fuga ou ataque, porque é uma reação do nosso organismo de alerta. Ok. Agora vamos entender quais são, então, essas reações de ansiedade. O que acontece com o nosso corpo quando a gente tem ansiedade? Vamos lá, eu vou querer que participe aí. Quem já teve ansiedade aqui, ou já conhece alguém que já teve ansiedade, eu quero que contribua aí no chat sintomas de ansiedade. Eu vou falar alguns, vão contribuindo. Mãos frias, mãos geladas, coração palpitando, coração acelerado, boca seca, sensação de tontura, sensação de falta de controle, arrepios, sensação de dormência na pele, pensamentos muito acelerados, falta de ar. Obrigada pela contribuição, Isabela. Falta de ar também. O que mais? Dor de barriga, tremor, azia. Todas essas sensações, pensamentos ruins, isso. Todas essas sensações, elas estão atreladas a respostas de ansiedade. E elas vão variar a depender de cada pessoa. Você vai me perguntar, Roberta, será que eu preciso ter tudo isso que você disse, todos esses sintomas, para estar apresentando ansiedade? Não. A ansiedade ela vai variar de pessoa para pessoa. E o que vai determinar isso, se é uma ansiedade patológica, principalmente, é um diagnóstico clínico. Mas, de uma forma geral, são esses os sintomas. E todos esses sintomas, apesar de enjoo, excelente, é muito comum, um parênteses, já que Cibele comentou sobre o enjoo, e a gente tinha falado também sobre dor de barriga e azia. É muito comum que sintomas gastrointestinais estejam vinculados à resposta de ansiedade, porque tem muita terminação nervosa no sistema digestório. Inclusive, a gente já vê hoje uma definição, que é o sistema nervoso entérico, uma divisão do sistema nervoso só para esse trato gastrointestinal.
tá? De tanta terminação nervosa que tem. Então, há uma relação muito próxima. Aí, muitas vezes, as pessoas têm ansiedade, têm gastrite nervosa, porque há essa relação. Outro sistema que também está muito relacionado à ansiedade é o epitelial. Tem muitas pessoas que apresentam manchas na pele, que apresentam a maior incidência de acnes por ansiedade. Roxos, manchas, dermatite atópica, dentre outras coisas. E como eu comentei, essas causas, elas podem ser decorrentes de ansiedade ou de outras circunstâncias. Por isso que é importante uma investigação clínica do processo. Então, já conhecemos quais são as reações de ansiedade. Todas essas reações, elas estão direcionadas, de alguma forma, para esse sistema de alerta do nosso organismo, preparar a gente para fugir ou atacar. E elas foram selecionadas dentro da nossa história evolutiva em outro contexto histórico, no qual a gente lidava com perigos que poderiam nos matar. Só que hoje não, a gente lida com perigos complexos que requerem da gente planejamento, raciocínio abstrato, requer uma resolução de problema mais elaborada que, quando a gente tem ansiedade, a gente não consegue ter, simplesmente, tá? A gente tem esse prejuízo de resolução de problemas enquanto a gente tem ansiedade. Aí vamos passar, a gente já entendeu o que é ansiedade, então vamos passar para o segundo objetivo dessa nossa live. Como lidar com a ansiedade? A gente sabe que a ansiedade traz prejuízos e vamos pensar no momento de estudo. Vamos lá, futuro aprovado Enem. Se você tem ansiedade enquanto você está estudando, ou se você tem ansiedade durante a sua prova, você vai ter muitos prejuízos. Vem aquele famoso branco, você vai errar a questão que você sabe, você vai ter prejuízo de retenção e de recuperação de memória, você também não vai ter concentração e você, além disso, se for em momento de prova, você vai cansar muito mais rápido. E a gente sabe que em momento de prova, se você cansa, você perde a atenção. Você erra a questão por besteira. É aquele momento que você lê a questão, aquela questão enorme do Enem, você lê ela todinha, chega no final e diz, e agora? O que foi que eu li aqui? É péssimo isso, né? Porque você tem cerca de 3 minutos para cada questão. E você lê um enunciado e não absorver nada, é um problema. Isso acontece geralmente quando existe um contexto de ansiedade em prova e acontece também quando o sujeito ali, o estudante, ele está muito cansado no momento de prova. A atenção é zero. Em outro momento eu vou estar fazendo uma live aqui sobre estratégia de prova, que são muitos detalhes para que a gente consiga ter um bom desempenho, tá? Já no que se refere o foco de hoje, que é a ansiedade. Então, você está em prova, você está estudando. Se você está em um estado de ansiedade, o seu rendimento vai cair muito mais. Então, a gente precisa lidar com a ansiedade para ter um bom desempenho durante os estudos, bem como também durante a resolução das provas e dos simulados. Então, como vamos lidar com essa ansiedade? A ansiedade e os nossos sentimentos, eles fogem um tanto da nossa voluntariedade, tá? Não é tão simples lidar com a ansiedade como é lidar com algumas outras coisas que estão no nosso controle operante, tá? No nosso controle ali, por exemplo, eu vou pensar, eu vou pegar essa caneta aqui, vou pegar esse mouse e eu pego. Simples. A ansiedade não é assim, a ansiedade não é um botãozinho que você aperta lá na sua cabeça. Ah, eu quero parar de ter ansiedade, então eu paro de ter ansiedade simplesmente. Não. Ansiedade e falta de controle são duas coisas que andam de mãos dadas. Então, o controle que a gente vai estabelecer diante de situações de ansiedade durante os estudos para o Enem vai ser muito indireto, tá? E eu vou trazer aqui para vocês alguns passos para que a gente consiga lidar com a ansiedade e reduzi-la, tá? E agora é o momento de pegar o papel e a caneta para anotar, tá bom? São 5 passos de enfrentamento da ansiedade, tá? E vou querer que vocês acompanhem comigo, inclusive vão pensando aí, se vocês têm ansiedade, e eu falo da ansiedade normal, porque a ansiedade patológica a gente vai ver mais à frente algumas outras coisas, tá? Então, vão acompanhando comigo e vão pensando aí como vocês poderiam lidar com essa ansiedade, caso vocês apresentem durante os seus estudos, durante os seus simulados ou durante a prova do Enem. Digamos, a prova do Enem do ano passado você teve ansiedade. Então, vamos aprender juntos, tá?
5 passos de enfrentamento da ansiedade durante os estudos para o Enem. Primeiro passo é aceitar. Aceitar que está acontecendo. Você está tendo ansiedade. Roberta, como assim aceitar? Aceitar no sentido de fugir dos extremos. Fugir do extremo de dizer a si mesmo que não está acontecendo ansiedade, não está acontecendo, eu não posso ter ansiedade, para de ter ansiedade, não vai funcionar, não está no nosso controle direto. E, na verdade, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente provoca o efeito oposto. A gente maximiza as reações de ansiedade durante os estudos. Então, evitar isso, negar a ansiedade ou negligenciar ou também validar os seus próprios sentimentos durante o estudo. Esse é o primeiro passo. O outro extremo que a gente deve evitar é o de mergulhar na ansiedade. Eu estou com ansiedade para tudo, não vou tentar fazer nada, eu estou me sentindo e eu deixo ela tomar conta de mim. Não. A gente vai ter que entrar no meio termo. O meio termo é o quê? Ok, está acontecendo, eu estou com ansiedade, eu não tenho como botar atrás, meu passado não está no meu controle, e eu vou ter que lidar com isso. E também aceitar que, se eu estou tendo ansiedade, tem um motivo. Nada é do nada, todos os nossos sentimentos são válidos, e eles vão ser válidos dentro do contexto atual que a gente está vivendo e também dentro da nossa história de vida. O fato de outra pessoa não sentir ansiedade durante os estudos e você sentir, não faz de você uma pessoa mais fraca, não faz de você uma pessoa menor, menos inteligente. Não, são duas realidades diferentes. Tá? Os nossos sentimentos são válidos e eles fazem sentido em um contexto. Agora, quando eu falo que eles são válidos, eu não quero dizer que é justo que você esteja sempre em estado de ansiedade. Não, é como eu falei agora há pouco. Está acontecendo, ok. Então, vou lidar com isso para que isso não me prejudique mais. Esse é o primeiro passo de enfrentamento da ansiedade. Aceitar que ela está acontecendo e que eu vou precisar fazer algo com relação a isso. Segundo passo de enfrentamento da ansiedade é reduzir a ansiedade. Porque enquanto a gente estiver com respostas de ansiedade, com todos esses sintomas que eu falei agora há pouco para vocês, a gente não vai conseguir enfrentar o que está provocando a ansiedade na gente. A gente não vai conseguir resolver o problema. Porque a gente está com resolução de problemas afetado, com atenção concentrada afetada, com resgate de memória afetado. A gente está em estado de alerta. A sensação que predomina quando alguém está com ansiedade é a de falta de controle sobre si mesma. Então, você não vai conseguir apresentar um desempenho de enfrentamento da situação, nem vai conseguir visualizar saídas de uma forma mais abrangente. Tá? Não tem aquela história que diz assim, eu já ouvi várias pessoas dizerem isso para mim. Roberta, eu sou uma pessoa maravilhosa para ajudar meus amigos, para dar conselhos, para encontrar soluções para os problemas deles. Contudo, quando acontece comigo, parece que é uma coisa, eu não consigo achar a saída sozinho. Por que isso acontece? Porque ou você está com respostas de ansiedade, isso afeta a sua avaliação da situação, ou pode ser que também exista um envolvimento emocional naquela situação que impede essa avaliação mais racional e encontrar saídas diante do problema. Por isso que esse segundo passo é extremamente importante. O segundo passo para lidar com a ansiedade é reduzir a ansiedade. Como é que a gente reduz esse estado fisiológico de ansiedade? Induzindo relaxamento. Relaxamento e ansiedade são duas respostas antagônicas. As duas não podem acontecer ao mesmo momento. É como se fossem grandezas inversamente proporcionais. À medida que você aumenta a ansiedade, você reduz o relaxamento. E à medida que você aumenta o relaxamento, você reduz a ansiedade. São duas coisas que não acontecem ao mesmo tempo. Inclusive, são divisões diferentes do sistema nervoso. Sistema nervoso simpático e parasimpático. Certo que tem outras regiões do nosso sistema nervoso vinculados à ansiedade. Mas não é o caso de eu entrar aqui. O que a gente precisa entender é isso. Que induzindo o relaxamento, a gente reduz a ansiedade. E como a gente induz relaxamento? Com estratégias de relaxamento. Existem inúmeras. Uma delas é a respiração diafragmática, que é a mais simples, só que funciona na maioria dos casos. Que é simplesmente você parar e respirar, concentrando toda a sua atenção na respiração. Uma coisa que pode ser feita também nesse processo é colocar a mão em formato de conchinha no rosto. Vamos tentar juntos? Vamos lá? Coloca a mão assim, em formato de conchinha no rosto. E vamos respirar. Quando eu fizer assim, você vai puxar o ar bem forte. Quando eu fizer assim, você vai soltar o ar bem lentamente. Vamos lá?
Concentra toda a sua atenção em sua respiração. Vamos mais uma vez, puxa o ar bem forte. Infla o pulmão de ar, solta o ar bem lentamente. Continua com a mão de conchinha no nariz, entre o nariz e a boca. Concentra toda a sua atenção em sua respiração. Permita-se relaxar. Tá? Uma coisa que pode ser acrescentada nessa estratégia, quando você fizer sozinho, é contar em quantos segundos você inspira, quantos segundos você expira. Você vai respirando bem lentamente, até você se sentir sem ansiedade, tá? Essa é uma das estratégias, uma das mais simples. Existem outras, que não dá para eu apresentar aqui porque elas são mais longas. Existe o relaxamento progressivo, o relaxamento endógeno, dentre outros, que a gente faz dentro da clínica e que vão estar presentes no meu curso Memória Nota 1000. Eu vou abranger também essa demanda de ansiedade para que o aluno, o futuro aprovado no Enem, ele consiga alcançar um êxito dentro dos estudos e também dentro da resolução de prova. E isso requer lidar com a ansiedade. Vamos voltar, então, às 5 frentes de combate à ansiedade. A gente já falou sobre aceitar que ela está acontecendo e lidar com ela. Segundo, reduzir a ansiedade. Terceiro, agora nós vamos observar o nosso ambiente. Encontre no seu ambiente pontos de segurança, de conforto. Por exemplo, eu sou saudável, eu estou tranquila, eu estou num local seguro, eu tenho pessoas que me amam, tenho pessoas que cuidam de mim, está tudo bem. Dê sinalizações para o seu cérebro que está tudo bem, está tudo ok, está tudo tranquilo. Então, isso vai fazer com que você desative de vez essa sinalização de alerta para que você consiga, de fato, reduzir essas reações de ansiedade, principalmente as fisiológicas que atrapalham essa nossa resolução de problemas e visualização de saídas. A quarta frente de combate, para que a gente consiga lidar e reduzir a ansiedade, é identificar o que está sendo gatilho de ansiedade para mim. O que está acontecendo? Lembra, se eu estou tendo ansiedade, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está sinalizando perigo para mim. Vamos pensar no contexto de Enem, de estudos. O que será que está sinalizando perigo para você? É um conteúdo acumulado? É uma disciplina que você tenta e não consegue? É uma aproximação de prova? É um medo da prova? O que está sendo gatilho para que você tenha ansiedade? Se existe ansiedade, existe alguma situação que está sinalizando perigo para você. Ou pode também haver um desequilíbrio químico, que são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo dentro no seu cérebro, tá? Então, um dos processos é justamente esse. Existe alguma sinalização. Muitas pessoas têm ansiedade e elas têm uma percepção de que a ansiedade acontece do nada. Eu recebo vários casos na clínica assim. Roberta, eu tenho ansiedade do nada. E no processo de investigação clínica, a gente vai identificando quais são os elementos que fazem com que aquela pessoa tenha ansiedade. Sempre há um motivo. Então, se você está tendo ansiedade durante os seus estudos para o Enem, ou durante os simulados, ou se você tem um histórico anterior de ansiedade durante a execução da prova do Enem, um motivo existe. E a gente precisa identificá-lo. E a depender da ansiedade, você se observar, você pode ter alguns indicativos. É o conteúdo acumulado? É a dificuldade em estabelecer rotina? É a dificuldade em memorizar fórmulas, em memorizar termos? Tudo isso pode provocar, sim, uma ansiedade, porque isso está sinalizando para você um risco, o risco de não conseguir alcançar a sua aprovação. Isso é muito, minha gente, porque veja, a sua aprovação vai mudar a sua vida. Você vai entrar na universidade, você vai começar a estudar as coisas que você gosta, você vai investir no seu futuro. E grande parte da sua vida, cerca de 1/3 ou mais do tempo da sua vida, a partir de então, você vai dedicar à sua carreira, à sua profissão, aos seus estudos. Então, é uma escolha muito forte na sua vida e é um momento também muito decisivo, é um passo enorme à sua aprovação no Enem. Tá? Então,
ter o risco de não ter acesso a tudo isso pode sim gerar uma resposta de ansiedade. Identificar o que está provocando vai fazer com que você passe para a próxima etapa, que é o seguinte: enfrentar. Uma regra que eu uso bastante dentro das minhas terapias, e eu vou usar também bastante dentro do curso Memória Nota 1000, é: para cada desconforto, um enfrentamento. Vamos enfrentar. Por quê? O nosso sentimento, como a gente viu agora há pouco, ele é extremamente válido. Nós precisamos respeitar o que a gente faz, o que a gente está sentindo, e a gente vai precisar aceitar que o que a gente está sentindo faz toda a lógica dentro de um contexto de vida e dentro de uma história de aprendizagens para que a gente lide com aquilo. Inclusive, na maioria das vezes, os sentimentos ruins, eles vão trazer oportunidades de crescimento, de amadurecimento. Isso a gente vai aceitar. Contudo, apesar do sentimento ter uma relevância enorme, o sentimento por si só, ele não tem poder de mudança sobre a nossa realidade. O que vai mudar a nossa realidade é o que a gente faz diante dela. Então, a gente vai precisar converter esse sentimento em uma ação. Por isso, a regra: para cada desconforto, um enfrentamento. Então, o que é esse desconforto que você está sentindo de ansiedade? Talvez o desconforto de você estar com matéria acumulada, o desconforto de não estar memorizando ou conseguindo estudar bem os conteúdos de física, de química, de biologia, ou seja, qual disciplina for. O desconforto de não estar conseguindo lembrar durante a prova do seu conteúdo. O desconforto do receio de não saber se vai aprovar ou não. O que esse desconforto pede a você de mudança na forma como você estuda? Estamos falando especificamente sobre aprovação no Enem. O que esse desconforto pede a você de mudança para que você enfrente essa mesma realidade de estudos para o Enem de uma forma diferente? Que você consiga memorizar os conteúdos de física, que você consiga ter um bom autocontrole dentro da sua rotina, consiga seguir ela, consiga ter disciplina. Na maioria dos casos, quando a gente fala dessa última etapa de enfrentamento da ansiedade, a gente está falando muito também sobre desenvolvimento de habilidades, tá? Então, desenvolver a habilidade de estudar bem, desenvolver a habilidade de memorizar com êxito os conteúdos que você precisa para a prova. E o Enem, nossa, é muito conteúdo, muita coisa, é assustador, tá? Isso é um dos pontos que eu vou estar enfatizando aqui nesse perfil. Nas próximas lives, vocês vão ver que eu vou abordar temas muito diversos, mas todos vão chegar no ponto final, que é o quê? Memorização dos conteúdos. Isso envolve boas estratégias de estudo, organização, planejamento. E o propósito final é o quê? Garantir a sua aprovação no Enem num tempo mais rápido, tá? Então, desenvolver habilidades vai ser de extrema importância para que você enfrente as coisas que hoje sinalizam perigo para você de uma forma diferente. Vamos usar um exemplo fora da realidade dos estudos para o Enem. Imagina uma pessoa que tem ansiedade para falar em público. Vocês acham, vocês podem responder aí no chat. Vocês acham que uma pessoa que tem ansiedade para falar em público, se a gente fizer um trabalho de desenvolver habilidades de oratória nela, isso vai ajudar nesse lidar com a ansiedade? Vocês acham que sim ou não? Se a gente desenvolver habilidades de oratória, a pessoa vai ter uma menor probabilidade de ter ansiedade? A resposta é sim. E o movimento da terapia, nesses casos, vai ser justamente esses dois. O lidar com a ansiedade em si, reduzir, que é uma das etapas que eu mencionei aqui, mas também desenvolver habilidades. Porque imagina só, você reduziu a ansiedade, você tem ansiedade para falar em público. Aí você aprendeu a reduzir a ansiedade. Ok, você está dentro do público, você reduziu a ansiedade. Só que você reduziu a ansiedade e novamente se vê diante de um público e você se vê sem habilidade de apresentar um desempenho de oratória satisfatório. Então, aquele público passa novamente a sinalizar perigo para você. E o que vai acontecer? Você vai ter ansiedade de novo. E vai virar um ciclo. Então, você reduz a ansiedade e você se depara de novo com um problema que não está resolvido. Aí você tem ansiedade de novo e você reduz e você lida com o problema e o problema continua ali. Então, a gente vai ter que gerar dois movimentos. Reduzir a ansiedade e lidar com o que provoca a ansiedade, tá? No contexto de estudo,
essas circunstâncias que eu mencionei são as mais comuns. Contudo, podem existir outras coisas, e quando a gente fala de uma intensidade alta, de uma frequência alta e de prejuízos grandes na rotina do sujeito, a gente precisa também de uma avaliação e de uma intervenção clínica. Já se tratando de uma ansiedade normal, a gente vai aprender a lidar, inclusive, como eu mencionei, Memória Nota 1000 vai ter módulo de ansiedade, sim, porque isso é uma variável muito importante e é uma demanda muito comum dentre os estudantes que estão buscando a aprovação no Enem. Vamos, então, para o nosso próximo objetivo dessa live. Nós já iniciamos, nós já falamos sobre o que é ansiedade, para a gente entender o problema. A gente já falou como lidar com a ansiedade. E o nosso terceiro objetivo com essa live é como prevenir, então, situações de ansiedade durante os estudos para o Enem e durante a execução de simulados e da prova do Enem. Eu trouxe esse tópico porque ninguém é 100% forte. A gente não pode achar que a gente não vai lidar com os nossos sentimentos, a gente não vai cuidar de nós mesmos e a gente vai ser forte e nunca vai ter ansiedade. Não. A ansiedade, como eu tinha comentado em outro momento, todos nós temos programação neurofisiológica para apresentar ansiedade em situações de risco. E situações extremas também vão nos tornar vulneráveis a apresentar uma ansiedade prejudicial aos estudos. Então, a gente também precisa gerar um movimento de prevenir a circunstância de ter ansiedade durante os estudos para o Enem, tá? Então, existem algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de evidenciar aqui é o que eu chamo de 2 regras de ouro da saúde mental do estudante. Que seria a primeira, a gente sempre perguntar a nós mesmos o que eu tenho controle e o que eu não tenho nessa situação. O que eu tenho controle, ok, eu me lanço, eu tento fazer algo, porque aquilo ali vai me dar um resultado. O que eu não tenho controle não adianta. Não adianta eu insistir, não adianta eu ficar ali, é como dar murro em ponta de faca. Eu só vou me desgastar e não vou mudar nada. Então, eu aceito que eu não tenho controle e eu me lanço para aquilo que eu posso ter alguma margem de controle e fazer alguma mudança. A segunda regra da saúde mental do futuro aprovado Enem é se apegar às coisas boas, ao lado bom. O que de bom eu posso tirar daqui? Qual experiência, qual aprendizagem? O que essa situação diz a mim de necessidade de mudança? O que essa situação diz a mim de fragilidades, de coisas que acontecem que podem me deixar vulnerável a alguma situação de ansiedade, de prejuízos dentro dos meus estudos e prejuízos também dentro do meu objetivo de aprovar no Enem. Vamos prosseguir, então, com essas estratégias de prevenção à ansiedade durante os estudos do Enem. Respeita as suas necessidades. Aí nós estamos falando necessidades nutricionais, está sendo muito enfatizado dentro dos estudos científicos sobre saúde mental, a necessidade de determinados nutrientes para que a gente tenha uma boa qualidade de vida e para que a gente fique menos vulnerável à ansiedade. E a gente vê uma ênfase muito grande em algumas substâncias, em ômega 3, em triptofano, vitamina C, vitaminas do complexo B e também em vitamina D. São essas substâncias, e o triptofano também, que estão totalmente atreladas à nossa saúde mental. Se você tem uma dieta que não tem essas substâncias, você tende a se tornar mais vulnerável. Aí é interessante buscar um nutricionista para ter orientação, porque isso impacta no seu rendimento de estudos, sim. Ok? Então, vamos respeitar as nossas necessidades. Necessidades nutricionais, necessidades de sono. Para um adolescente é de 8 a 9 horas, para um adulto de 7 a 8 horas de sono com qualidade, fechando todo o ciclo REM, ciclo NREM. Eu já mencionei aqui em outro momento que a gente não tem memorização, não tem atenção, quando a gente não tem um sono de qualidade, e a gente também afeta o humor. Ok? Então, sono é prioridade, sim. Vamos respeitar nossas necessidades de ingestão de água. Praticamente todos os processos metabólicos do nosso organismo são em meio a pouso. Se a gente não está com água disponível no nosso ambiente, a gente vai ter prejuízo de concentração também. E a gente vai ter prejuízo também de gestão desses sentimentos. A gente vai ficar mais vulnerável às respostas de ansiedade que prejudicam o estudo e, em consequência, lá na frente, a aprovação. Então, atividade física também, contato social. Você, futuro aprovado,
Vai ter como prioridade o estudo? Vai, só que você não pode ser uma ilha, você também precisa ter momentos de contato social, de estar com seus amigos, de estar com sua família. Isso não vai ser prioridade, mas isso deve existir. E quando você tem o estudo eficiente, e o estudo eficiente é aquele que você tem um bom rendimento com menos tempo. Não é aquele estudo que você estuda 4 horas e rendeu 1. Não. O estudo que você estudou 2 horas e rendeu 3. É o que a gente vai buscar dentro do curso, é o que a gente busca aqui com os conteúdos desse Instagram, tá? Então, quando você tem uma boa qualidade de estudo, você consegue gerenciar melhor seu tempo e ter também tempo disponível para essas circunstâncias de interação social que são necessidade da nossa espécie. Só para ilustrar isso que eu estou falando, vamos pensar na condição que a gente se encontra e que a gente teve muito mais forte há algum tempo, que foi do isolamento social. Quantas pessoas entraram em depressão? Quantas pessoas tiveram transtorno de ansiedade? Por simplesmente retirar da gente essa nossa necessidade de contato social, tá? Então, essa necessidade também precisa ser respeitada pelo futuro aprovado Enem, tá? Investir em habilidades, investir em simulados também são pontos de prevenção, porque você vai estar se preparando para a circunstância que você vai enfrentar de Enem. E buscar também assistência especializada para que você tenha um guia de como estudar de uma forma eficiente. Gente, vocês têm menos de 1 ano, nós estamos a 6 meses do Enem, e esse período vai ser decisivo para que você garanta a sua aprovação. Então, não dá para estudar de qualquer jeito. A gente tem que estudar do jeito certo, do jeito que funciona. E aqui vocês vão ter acesso às estratégias que são todas baseadas em como o nosso cérebro funciona e como o nosso comportamento funciona. Não adianta de nada a gente achar que é bonitinho, a gente achar que deu certo com outra pessoa. Não, a gente não tem tempo para isso. A gente tem que fazer a coisa certa para que a gente consiga alcançar a nossa aprovação. Vamos lá. Então, a gente podemos considerar, nesse momento da nossa live, que a gente já atingiu os nossos 3 objetivos com relação à ansiedade, ao lidar com a ansiedade durante os estudos para o Enem. Nós entendemos o que é a ansiedade, nós aprendemos a lidar com ela e nós aprendemos também como prevenir essa ansiedade, tá? Então, nesse momento, nós chegamos ao fim da nossa live. Eu agradeço demais a participação de todos, tá? E agora é um momento que vocês estão vivendo algo muito importante, que é essa decisão do Enem, tanto do curso como também a aprovação vai ser um passo muito importante. E você ter confiança sobre o que você estuda, você ter confiança de que você vai conseguir enfrentar as situações, porque nem sempre vai ser fácil, você vai precisar ser persistente. Sem essas respostas de ansiedade, vai fazer toda a diferença. E você fazer a coisa certa vai fazer também toda a diferença para que você consiga alcançar a sua aprovação. Só mais uma ressalva antes de a gente finalizar, que quando eu tratei de ansiedade nessa live, eu estou falando de uma ansiedade normal, que provoca um desconforto, mas não chega a níveis patológicos. A gente vai identificar o nível patológico de ansiedade, principalmente quando ela vem com intensidade alta, ou seja, uma crise de ansiedade, uma ansiedade mais intensa, quando ela vem em uma frequência alta, ou seja, acontece com recorrência, e também quando ela provoca prejuízos na rotina do sujeito. Quando é esse caso, é extremamente importante buscar uma assistência especializada de um psicólogo para que seja feito o diagnóstico e para que seja feito o procedimento clínico adequado para que o sujeito reestabeleça o seu estado de saúde. Tá bom? Então, se for esse o caso, busque uma assistência o quanto antes. Principalmente porque nós estamos nessa reta final para o Enem e a ansiedade acaba prejudicando a atenção concentrada, memória, retenção e recuperação e também prejudica a sua resolução de problemas, ok? No mais, pessoal, agradeço demais pela participação de todos. Espero ter contribuído para que vocês tenham uma excelente semana de estudos, lidando com os seus sentimentos e lidando também com as circunstâncias que possam afetar a sua memorização durante os estudos para o Enem.